Conecte-se consigo mesmo e descubra a paz interior que está esperando por você no nosso curso de Yoga Online com Sadhguru. Junte-se a nós no curso de Yoga Online com Sadhguru. O link está na descrição. Afinal de contas, a Lua é um satélite para este planeta e está irremediavelmente presa a este planeta, dando suas voltas. Então, qual é o significado? Por que estas luas cheias e luas ausentes são tão importantes? Provavelmente muitos de vocês sabem que, ou talvez não saibam, eu espero que vocês não saibam disso por experiência. Você deve saber que se alguém é mentalmente perturbado, em um dia de lua cheia, em um dia de lua nova, eles ficam um pouco mais perturbados do que o normal. Você está ciente disso? Acontece com você? Senhor, você mesmo, apenas esteja comigo, não se preocupe com a câmera. Portanto, não acontece com você, mas acontece com alguém. Então, não é que a lua instiga a loucura, é só que, quando a lua assume certas posições, ela intensifica o que quer que você seja. Se você é amoroso, você se torna mais amoroso. Se você é alegre, você se torna mais alegre. Se você é bem-aventurado, você se torna muito mais bem-aventurado. Se você é um pouco insano, você se torna muito mais insano. Se você é meditativo, você se torna ainda mais meditativo. Ela simplesmente realça tudo o que você é. Então, nós consideramos esses dias importantes para que você conscientemente crie o tipo certo de qualidade em você para que isso seja realçado. Hoje é Paurnami, pela manhã você levanta e está de uma certa maneira. Você cria uma certa qualidade em você para que de noite essa qualidade seja realçada. Portanto, quaisquer que sejam as suas qualidades, então você começa a engenhar isso mais conscientemente, em vez de ser uma vítima das erupções inconscientes dentro de si mesmo. Portanto, a lua não faz você ficar louco ou meditativo, ela apenas realça o que quer que você seja. Você sabe, até mesmo os oceanos ficam enlouquecidos. Se você está nadando na praia, isso é uma loucura para você. Mas se você é o capitão de uma grande embarcação, isso é uma dádiva para você. Porém, algo está acontecendo. O próprio oceano está tentando se elevar. Quando o próprio oceano está tentando se elevar, a situação talvez seja propícia para você se elevar também, provavelmente, se você estiver disposto a fazer uso disso. E a influência da Lua na vida humana está muito além disso. Para fazer qualquer coisa consigo mesmo, estar ciente de onde a Lua está pode ser útil, porque ela cria diferentes tipos de qualidades e energias no sistema. Se a pessoa estiver ciente, ela poderá fazer uso disso. Na língua inglesa, moon é lunar.
Se você avançar um pouco mais, você se tornará um lunático. Portanto, no geral, a influência da Lua é considerada ilógica. Qualquer coisa ilógica, normalmente no Ocidente, foi rotulada como loucura ou insanidade. Mas aqui, nós sempre vimos as limitações da lógica. A lógica é muito útil para conduzir o aspecto material da sua vida. Se você quiser fazer negócios, se quiser construir uma casa, se quiser fazer todas as coisas do mundo, você precisa ser lógico, não existe outra maneira de conduzir isso. Este é o nosso problema. Para conduzir o que é externo, chamamos o divino. Para conduzir o que é interno, tentamos seguir de forma lógica. Nenhum dos dois funcionará para nós. Portanto, quando se trata de dimensões subjetivas da vida, se você não estiver disposto a dar um passo além das limitações da sua lógica, então nunca vai acontecer nada. Se eu lhe pedir para fechar seus olhos e fazer algo muito simples, você senta aqui e calcula, ok, se eu fizer isso, que ganho, que acontecerá, isso e aquilo, nunca acontecerá nada com você. Se algo belo tiver que lhe tocar na sua vida, se a meditação tiver que lhe tocar, se o amor tiver que lhe tocar, se a bem-aventurança tiver que lhe tocar, você tem que ser ilógico. Tudo é logicamente correto, mas você tem um rosto longo, porque tudo está correto com você. Você está correto, mas a vida não funciona assim. Se você acordar de manhã, amanhã de manhã, quando você acordar, deitado em sua cama, pense 100% de maneira lógica. Não pense em todos aqueles lindos momentos em sua vida. Não lembre de qualquer experiência que importe para você. Não pense nos pássaros, no céu, no nascer do sol, nas flores em seu jardim, no rosto de seu filho ou no momento de amor em sua vida. Não olhe para nada disso, apenas pense logicamente. Agora você realmente precisa se levantar da cama. Isso não é uma tarefa pequena. É uma tarefa pequena? Não é uma tarefa pequena. E depois você precisa ir ao banheiro. Depois você precisa comer, trabalhar, comer e ir para a cama. E novamente no dia seguinte a mesma coisa. Tirando a parte experiencial, pense em sua vida com 100% de lógica e veja que você tem que fazer as mesmas benditas coisas pelos próximos 30, 40, 50 anos. E se você faz yoga, ela se prolongará? Ela fica mais extensa, sabe? A mesma bobagem todos os dias, todos os dias, todos os dias. Pensar apenas logicamente vale a pena? Vale a pena? Vale a pena? Não. Momentos de extrema lógica são momentos de suicídio. E todos vocês têm cometido suicídio assim? Mas você não faz nada nos dias de hoje de uma única vez? Você faz tudo parcelado. Você está cometendo suicídio em parcelas também. Quero que você apenas olhe para trás. Se você não for capaz de olhar para trás, quando você for para casa hoje, quero que você inspecione suas fotos antigas e veja, quando você tinha 5, 6 anos, como era o seu rosto? Ele era assim? Agora, está ficando cada vez mais longo e longo.
Portanto, se você tiver de caminhar para fora de sua lógica, a menos que você faça isso de uma certa maneira, parece sem sentido, porque neste momento a sua ideia de sentido é apenas lógica, não é? Mas, por favor, veja, os mais belos momentos de sua vida só aconteceram com você quando você manteve a sua lógica um pouquinho de lado. Sim? Examine logicamente o seu amor e veja, ele será a coisa mais estúpida que você pode fazer. De verdade? Sim ou não? Talvez seja a coisa mais bela em sua vida, mas logicamente, disseque o seu caso de amor e olhe para ele, é a coisa mais idiota que você pode fazer. Mas isso pode ter se tornado a mais bela experiência em sua vida. Então, a dimensão lógica da vida e a possibilidade experiencial de quem você é são inversamente proporcionais. Portanto, no Yoga, nós olhamos para você como dois aspectos, o Sol e a Lua. Você viu o simbolismo? Você já ouviu falar da palavra Hatha? Hatha Yoga? Hatha significa Ra, significa Sol, Ta significa Lua. Portanto, essas são as duas dimensões. Existem várias simbologias para isso. Você já viu Shiva sendo representado como metade homem, metade mulher? Todas essas coisas para sugerir que existe uma dimensão lógica a você e existe uma dimensão para além disso. Se você não explorar as duas, você será um ser humano incompleto? Ou você será apenas meia vida? Então, quando nós dizemos processo espiritual, ou yoga, ou o que seja, o que nós estamos olhando é como se tornar uma vida plena, não um processo de vida pela metade. Somente o corpo está vivo, isso não é bom o suficiente. Tudo em você deve estar em chamas. Somente então você verá que se algo está acontecendo ou se nada está acontecendo, valerá a pena estar aqui. Se você sentar aqui, valerá a pena estar aqui. Se você abrir os olhos, valerá a pena estar aqui. Se você fechar seus olhos, valerá a pena estar aqui. Do contrário, o que quer que esteja acontecendo não valerá a pena estar aqui, simplesmente porque apenas uma parte sua está viva, a outra parte tem que ainda está por se tornar viva. Portanto, a Lua, sendo hoje uma lua cheia, as nuvens estão escondendo ela, mas não se preocupe. Se você consegue vê-la ou não, a influência da lua está muito presente, porque num dia sem lua ou em um dia de lua nova, a influência da lua está muito além do que em um dia de lua cheia. Então, se você percebe algo, ou se você não percebe algo, essa não é a questão, a influência está ali de qualquer maneira. Há um elemento lógico para você que o ajuda a lidar bem com o material. Existe uma dimensão para além da lógica. Sem ela, as dimensões subjetivas nunca poderão ser acessadas. A Lua é uma representação simbólica dessa dimensão. As pessoas estão comendo pensando que aquilo vai nutrir suas vidas, o que não está fazendo muito por elas a não ser enchê-las. Nada mais do que isso. Se os nutrientes não têm ferro, vitamina A, C, D, B6, B12, ácido fólico e ferro suficientes e todas estas coisas, você se torna muito mais suscetível. Na década de 30, o que uma laranja lhe daria, hoje você precisa comer 8. Ok, vou tomar mais pílulas, mais pílulas, mais pílulas. Isso não vai funcionar assim. A razão pela qual essa pandemia está tendo esse tipo de impacto sobre nós, há questões médicas, não vou entrar nisso. Uma coisa fundamental é que os nutrientes do solo estão muito baixos. Quão baixos estão? O esgotamento do solo, estou falando apenas dos Estados Unidos, o esgotamento do solo nos Estados Unidos levou a uma queda de 21%
em vitamina A, em todas as frutas, vegetais e tudo mais o que você está comendo. Uma queda de 30% em vitamina C, uma queda de 37% nos níveis de ferro, uma queda de 27% nos níveis de cálcio. As coisas que hoje todos vocês pensam serem muito saudáveis para comer, saladas e etc. Espinafre. Qual é a sua folha favorita? Alface. Alface e tomate e outras coisas que você normalmente põe na sua salada. Desde o início do século XX, do nível de nutrientes que eles continham, em relação ao que eles contêm hoje, restam apenas 10%, 90% a menos do que continham no início do século XX. Então, você está, em grande parte, comendo sacos de água, sem muito nutrientes neles. Se tivéssemos aquele nível de nutrição, nossa capacidade, não 100%, mas a nossa capacidade de enfrentá-la teria sido diferente. Estaríamos em um nível de imunidade diferente que não teria sido tão assustador. Tantas pessoas não precisariam morrer. Estou dizendo, mais de 6 milhões de pessoas morreram no mundo. Só nos Estados Unidos foram quase 900 mil até agora. Apenas os Estados Unidos sozinhos tiveram aproximadamente 900 mil casos de óbitos. Mundialmente, os estudos sobre nutrientes estão mostrando que o esgotamento de nutrientes nos alimentos em todo o mundo é bastante significativo, é trágico. Que estejamos comendo algo pensando ser um alimento que nos nutre, mas, na verdade, ele não tem nada. A questão nem sequer é... Eu nem sequer vou entrar na questão dos fertilizantes, sabe? Pesticidas, herbicidas, eu nem vou entrar nisso. Isso é envenenamento total, certo? Estou falando do esgotamento dos alimentos. Isso por si só é trágico. As pessoas estão comendo pensando que aquilo vai nutrir suas vidas, o que não está fazendo muito por elas a não ser enchê-las. Nada mais do que isso. E essa é uma das razões pelas quais nós temos que temer as pandemias. Tenho ouvido alguns dos melhores virologistas do mundo. Todos eles dizem que isso pode não ser o fim, porque a própria natureza e estrutura do corona, o corona fundamental como tal, já vimos 2, 3 variantes. Agora estamos falando do Sr. Omicron. Ele soa como um cara? Então, eles estão dizendo que outros vírus muito mais virulentos e muito mais capazes poderão facilmente se desenvolver com uma pequena reorganização em sua estrutura básica. E eles são muito capazes de fazer isso a qualquer momento. Então é isso que todo governo teme, é isso que todo cientista teme, e essa deveria ser a preocupação de todo cidadão. Mas, em tudo isso, o solo tem um papel importante. Vamos aos alimentos que comemos. Se os nutrientes não têm ferro, vitaminas A, D, C suficientes, C, D, B, B6, B12, folato, ferro, todas essas coisas, você se torna muito mais suscetível a qualquer tipo de infecção respiratória, é um fato bem estabelecido. E neste momento, essa é uma condição grave, porque 90% dos estadunidenses são deficientes em vitamina E. E é por isso que o maior nível de mortes em um determinado país por população aconteceu neste país. Para cada 350 milhões de pessoas, quase 1 milhão estão mortas. Esta é a mais alta do mundo. Há países como a Índia e muitas outras nações muito mais densamente povoadas. Somente pela quantidade de espaço que você tem, vocês deveriam ter ficado seguros. Mas a falta de nutrientes e o comportamento irresponsável nos custou muito. Temos que garantir que ninguém mais siga nessa direção. Portanto, o solo é uma parte muito importante, 43% de deficiência em vitamina A. A perda de integridade da pele na membrana mucosa acontece quando não há vitamina A suficiente, e essa é, com certeza, uma maneira de se ter sérias implicações em qualquer infecção respiratória que peguemos. E devemos entender que esta COVID é essencialmente uma infecção do trato respiratório, e que pode desenvolver vários tipos de complexidades mais tarde. 39% tem deficiência,
39% dos cidadãos dos Estados Unidos têm deficiência em vitamina C, e isso é muito vital para a produção de anticorpos, a sua vitamina C. Ok, vou tomar mais comprimidos, mais pílulas, mais pílulas. Isso não vai funcionar assim, isso deveria estar contido na comida. Eles estão dizendo, nos anos de 1930, o que uma laranja lhe daria. Hoje, você precisa comer 8. Alguém já comeu 8 laranjas em um dia, em algum momento? Você? Você comeu? Okay. Eles estão trabalhando em uma fazenda de laranjas. Comer 8 laranjas por dia não é uma possibilidade para a maioria dos seres humanos. Uma laranja, o que lhe daria, hoje precisamos de 8. Assim, considerando tudo isto, o solo é um desastre em curso para todos nós. Eu estava conversando com o diretor do Programa Mundial de Alimentos, que é dos Estados Unidos. Ele disse que, no ano passado, gastamos 9 bilhões de dólares distribuindo alimentos na África para as populações famintas. Este ano, nosso orçamento tem que aumentar pelo menos de 4 a 6 bilhões de dólares. Caso contrário, não poderemos cumprir isso, porque o número de famintos que estamos esperando em muitas partes da África é muito alto. E ele disse que as pessoas estão pensando que isso só acontecerá na África ou na Ásia. Infelizmente, não é verdade. Ele está dizendo que até 2035 poderá haver muitas pessoas passando fome em Chicago, na região de Illinois, porque as condições do solo se esgotaram tanto que isso pode acontecer facilmente. Iremos transportar toda a comida daqui para lá, de lá para cá. Não, quando há escassez de alimentos, nenhum caminhão vai chegar ao seu destino, as pessoas vão saqueá-lo no caminho. Olá? Sim ou não? Vocês comedores de laranja, me digam, as laranjas da Flórida, vocês vão deixá-las ir para o Canadá? Vocês estão comendo 8 por dia? Vocês irão pará-lo no caminho? Estou dizendo, será um transtorno. Eles estão dizendo que até 2045 poderá haver grandes guerras civis em todo o mundo, simplesmente por causa do esgotamento do solo. E estão dizendo que a única maneira que, se as pessoas não responderem, se não fizerem as coisas necessárias, a única maneira é entrar seriamente em colheitas geneticamente modificadas, as OGM, outras coisas que virou moda falar contra, mas isso se tornará a única ponte que nos sustentará durante 20, 25 anos. Mas depois disso, quando isso se desgastar, simplesmente não há recuperação, a menos que você traga o solo de volta. A cada ano, em média, há uma perda de 27 mil espécies de micróbios que estão se extinguindo por ano. Portanto, se deixarmos isso como está por mais 25 a 40 anos, depois disso, a recuperação levará entre 150 e 200 anos. Se agirmos agora, se mudarmos as políticas agora e começarmos a agir nos próximos 10 a 15 anos, daqui a 25 anos poderemos reverter a situação. Sinto que esta é uma responsabilidade fundamental que devemos a nós mesmos e às gerações futuras neste planeta. O que você acha? A sua existência. Você, na verdade, é uma doença sexualmente transmissível, sabia? Isso é o básico da vida. Você nasceu por causa disso, é o que eu estou dizendo. Não a sua sexualidade, a de outra pessoa. Portanto, nós nascemos disso. Devemos acabar com isso? Essa é a questão. Não é sobre certo e errado. Não é sobre moralidade. É sobre a natureza limitada do que isso é. Você quer ficar preso nisso para sempre? Ou você quer pensar isso tudo é muito ruim e eu não quero tocar nisso? Não. Eu diria que
para, pelo menos, 30 a 40% dos seres humanos, isso é apenas algo internamente passageiro. Mas por causa da cultura social, todos eles acreditam que devem seguir naquela direção. Talvez tenha outros 30 a 40% para os quais isso seja uma necessidade muito compulsiva. Outros 30 a 40% são medianos, eles são... assim, eles necessitam, mas não tão compulsivamente. Essa é a natureza da população. Eu estou dizendo isso com um certo absoluto senso de percepção sobre isso. Nem todo mundo está ligado nisso o tempo todo, mas hoje a sociedade está cultivando eles assim. Se você não for assim, você não é normal. Portanto, o que querem dizer, essencialmente, é que todos os yogis do passado não eram normais, Gautama Buda não era normal, ninguém é normal, exceto aqueles que estão nos sites de pornografia. Ninguém é normal. Não, esse é um senso de fisicalidade altamente exagerado. Existe um corpo físico que veio à existência somente por causa da sexualidade de alguém, não é? Então, sexo como um instinto fundamental no corpo é uma coisa, mas residir na sua mente é outra coisa. Isso ocorre por causa de um certo nível de cultura ao seu redor. Isso ocorre porque alguém lhe disse que é um pecado, você não deveria pensar nisso. É só que existe uma maneira digna de lidar com isso. Para isso, nós criamos instituições, criamos um certo nível de comprometimento, porque existe uma necessidade fundamental dentro do ser humano de lidar com cada aspecto da nossa vida com algum senso estético, caso contrário, nos sentiríamos como animais. Veja, nós comemos. Podemos comer desse jeito. Quando você está com muita fome, você se torna parecido com um animal. Se você não tiver comido por 5 dias, você vai comer desse jeito com as 2 mãos. Como? Você já viu como um cachorro faminto come? Like that. Desse jeito, um ser humano também vai se comportar assim quando a necessidade se tornar assim. Agora, a mesma coisa, mas agora nós aprendemos a sentar adequadamente quando você está com muita fome. Não. Algum brahmachari está lhe mostrando o poder de seu pulmão. Você teria feito 3 alms até o momento em que ele finaliza um. Porque quando algo é muito necessário para você, basta que você espere 2 minutos e verá o que é compulsivo se torna consciente. Comida, sexo, sono e morte. Essas são 4 coisas que são compulsivas. Um ser humano se distingue da natureza animal apenas por conduzir esses aspectos da vida também de forma consciente. É aí que, se você fizer essas coisas como qualquer outra criatura no planeta, no momento em que você vir alguém assim, você dirá, ele parece um animal, não é? Portanto, instintivamente existe uma certa compulsividade, mas você tem uma inteligência que pode torná-lo consciente para conduzir esse aspecto da vida conscientemente.
Se você não fizer isso, então você verá que todos os dias você vai ouvir sobre estupros e brutalidade e todo tipo de coisa. O mesmo desejo que ele tem, qualquer outro homem tem, mas ele não consegue lidar com isso de maneira esteticamente correta, de maneira digna, a ponto das suas compulsões superarem a sua inteligência. Portanto, a primeira coisa é deixar de lado essa bobagem de ser pecado, de ser errado, de moralidade. Não é essa a questão. O importante é entender a natureza limitada do que isso é. Existem muitas pessoas que não conseguem parar de comer. Olá? A coisa boa sobre comer é que, se você não consegue parar de comer, isso será imediatamente notado por todos, inclusive aqueles que não o viram comendo. Da mesma forma, existem pessoas com a sexualidade, existem pessoas que adormecem onde quer que estejam. O satsang é um bom lugar. Acontece. Tudo bem. Portanto, isso é algo fundamental. Esses instintos básicos que temos no nosso corpo, comida, sexo, sono e morte. Quando você conduz essas 4 coisas conscientemente, esse é o momento em que você é um ser humano, incluindo a morte, estou dizendo. Este é o momento em que você é um ser humano genuíno. Caso contrário, seria um lapso evolutivo. Então o que eu posso fazer, Sadhguru, é a evolução? Não, não. Aí é que está. Uma vez que você se tornou um ser humano, evoluir é por opção. Você irá evoluir ou não irá? Quando você era um macaco, você não optou por se tornar um ser humano, mas uma vez que você se tornou um ser humano, que tipo de ser humano eu quero ser é uma escolha sua. Em um certo momento de compulsão, você pode pensar, eu não tenho escolha. Não, você tem escolha. Você não aprendeu como exercer essa escolha. Ainda assim, os instintos estão lá, mas você pode conduzi-los por escolha, não por compulsão. Essa é a diferença. Todos vocês nasceram do sexo, mas você deveria viver em função disso pelo resto da sua vida? Isso é uma escolha. Isso é uma escolha. É um elemento do seu corpo, não é a totalidade dele. É um elemento de quem você é, não é a totalidade de quem você é. Essencialmente, é um desejo. O que desejamos pode ser transformado, não é? Quando você era criança, você desejava uma bala de hortelã. À medida que você cresceu, você desejou outra coisa. Neste momento, você é um jovem adulto, você está ansiando por algo, mas os anseios continuam mudando, não é? Esse anseio vai mudar segundo as compulsões do tempo, ou vai mudar por escolha consciente? Não é sobre você deve desistir disso, você deve desistir daquilo, você deve se tornar desse jeito, você deve se tornar daquele jeito. Também existem maneiras para isso. Aquele que quer transcender, pode transcender. Não se trata de desistir. Se você transcender, você está livre de tudo. Mas o mais importante é, até mesmo quando você está envolvido nisso, você é uma escolha consciente ou você é um animal compulsivo? Essa é a questão, porque a diferença essencial entre um ser humano e um animal é que eles são uma reação instintiva à vida. Nós somos uma resposta consciente à vida. Exercite isso. Está tudo bem, você não precisa se sentir culpado, não precisa se sentir, eu sou conduzido sexualmente, então eu não sou espiritual. Você é conduzido, então você pode fazer disso seu processo espiritual. Em vez de ser conduzido, se você se tornar o condutor, esse é o processo espiritual. Você quer ser conduzido por algo ou quer ser o condutor?
Se você é o condutor, esse é o processo espiritual. Nos vemos em breve para mais descobertas e aprendizados. Não se esqueça de se inscrever e convidar seus amigos para fazerem parte dessa comunidade de crescimento mútuo.